Caríssimos, podemos nos assentar um instante, por favor, mas sempre com os olhos fitos no Senhor. Esse tem que ser o desejo e, digamos, o compromisso nosso. Sempre os olhos fitos no Senhor. Aliás, é uma condição da vida cristã, né? Sempre estar ali conectado com Deus, sempre estarmos ligados ao Senhor, na vontade de Deus. Sabe que tem um salmo que diz que o homem faz seus projetos, faz seus planos, né? Tem todo ali as suas ideias, mas no fundo o que realiza é aquilo que procede do coração de Deus. E deve ser mesmo, porque se for apenas acontecer aquilo que nós queremos, as nossas vontades, por que a gente diz assim, irmãos? Porque, na verdade, nós não conhecemos muita coisa da vida, nem de nós mesmos, né? A gente vai caminhando, aliás, precisamos caminhar pela fé, Quando nós olhamos, ampliamos a nossa visão, nós vamos perceber uma sociedade, um mundo assim, machucado, ferido, desorientado. Por quê? Porque não pauta em Deus. As pessoas estão sem Deus, as pessoas estão longe de Deus. E o cristão é chamado o quê? É justamente chamado a fitar os seus olhos no Senhor. Magnífica aqui a expressão de São Paulo na segunda leitura da liturgia de hoje, 2 Coríntios, no capítulo 12. Basta-te a minha graça, Senhor, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Um pouquinho antes, Paulo está dizendo aqui, para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi espetado na minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. Gente, é importante olharmos, aliás, de grande importância, olharmos para a figura de Paulo e para a figura dos nossos irmãos na fé, os santos, que nos precederam na glória, porque quando a gente olha para a vida dessas pessoas, que eram pessoas como nós, né? Nas suas realidades, nas suas culturas, nos seus costumes, mas santos, todos eles fizeram esse caminho de percepção, de se dar conta dos seus limites, de se dar conta que também têm suas fraquezas. É isso que Paulo está dizendo aqui, um espinho na carne. Paulo poderia encher o peito e dizer, mas eu sou o cara, eu sou Paulo. Com quem que você pensa que está falando? Está falando com Paulo, o apóstolo de... Não, Paulo, ele vai dizer, tem um espinho na carne, tem uma fraqueza. Qual a fraqueza? Não sei. Qual a fraqueza de Paulo? Não sei. Como deve interessar a minha fraqueza, a minha e a sua fraqueza a você. Aliás, uma das nossas fraquezas é justamente ficarmos procurando a fraqueza do outro. E o que nós precisamos é justamente constatar a nossa fraqueza, a minha fraqueza pessoal. Para que a partir daí, quando a gente toma conhecimento de algo em nós, que talvez não seja tão bom, a gente começa a trabalhar aquilo, a lapidar, a melhorar, se não formos, como diz aqui a primeira leitura, cabeça dura, né? Porque também nós também temos muitas vezes, ou temos atitudes de cabeça dura. Justamente quando nós não nos abrimos, não queremos perceber aquilo que precisa, talvez, na nossa vida, dentro de nós, ser trabalhado. E esta é uma dimensão da fé cristã, da vida cristã. Estarmos constantemente atentos, dentro da nossa vida, aquilo que precisa melhorar. Talvez se nós perguntássemos aqui nesse momento, quem dentre nós não precisa melhorar em nada na sua vida? Acho que dificilmente, né? Ou impossível. Porque Jesus está ali no sacrário, né? Que é perfeito. Inteiramente perfeito, Deus santo. Mas nós
Sempre tem algo. Mas, padre, a gente não vai se cansar de buscar, de trabalhar coisas na nossa vida, de buscar melhorias. Eu falo essas melhorias dentro de nós. Porque, gente, pensa em coisa complicada e difícil. É a relação humana. Basta você ver na sua casa. Basta você ver a relação dos pais com os filhos, dos parentes, dos amigos, da convivência no trabalho. É difícil demais. Mas ao mesmo tempo que tudo isso é um exercício de autoconhecimento, um exercício de crescimento, mas é preciso olharmos, por exemplo, para a figura do apóstolo Paulo no dia de hoje. Perceber que também eu tenho um espinho na carne. E às vezes eu não tenho só um espinho, né? Às vezes tem um espinheiro inteiro, né? E às vezes esse espinho não somente prejudica a mim, mas prejudica outros. Como eu vou fazer, padre? Como eu posso fazer? Primeiro é preciso deixar de ser cabeça dura. Gente, a vida nossa, a nossa vida, é relação, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Se você sai daqui, está se relacionando com alguém, né? Tem ali o motorista, tem um cobrador, tem pessoas na sua casa, tem pessoas no seu trabalho, o tempo inteiro. Isso demanda justamente estar uma constante transformação, adequar-se constantemente. Mas é preciso, para que a gente dê cada vez mais passos, que a gente vá progredindo na nossa vida como gente, como pessoa, e percebendo aquilo que não é assim tão louvável em nós. E é engraçado que quem mais percebe as nossas fraquezas são as pessoas que estão mais próximas de nós, né? Entre quem é casado, por exemplo, marido e mulher. Quem mais conhece as suas fraquezas do que a sua esposa? Ou do que o seu marido? Né? E justamente essas fraquezas, esses limites, né, essas limitações precisam ser trabalhadas. E não é fácil. Como nós olhamos aqui no próprio evangelho de hoje, nem Jesus pôde fazer milagres ali naquela região onde ele nasceu. Porque as pessoas já tinham uma barreira, né? Já estavam bloqueadas, já tinham como que um preconceito. Mas escuta aqui, esse aí nós conhecemos ele. Ele é o filho de José, de Maria, seus irmãos, sua família, nós conhecemos. De onde que vem esse poder dele de fazer milagres, de fazer prodígios? Não. E as pessoas eram incrédulas. Elas pararam na incredulidade. Elas pararam nos conceitos que elas mesmas foram criando. E é interessante isso, irmão. E aí vai dizer a palavra que Jesus não pode fazer milagre ali. Curou alguns, impondo as mãos. Por isso que o Senhor vai falar, um profeta só não é aceito na sua própria terra. Às vezes as pessoas também não acreditam em nós, né? Muitas vezes, dentro da nossa família, nos nossos relacionamentos. Quem acredita em nós? Quem confia em nós? Porque a gente mistura muitas vezes a coisa, né? Você vai para a igreja, né? Mas você tem isso e isso. Eu começo a elencar a lista assim, né? Você tem esse defeito, essa fraqueza. Lá, há 200 anos atrás, você fez aquilo. E aí a gente começa a elencar. E cria uma barreira. Por isso que as barreiras, as dificuldades que as pessoas colocam, não pode ser impedimento para o nosso crescimento. Porque a minha vida, eu tenho que focar nos meus planos, eu tenho que focar nos meus projetos. Primeiro, é claro, antes em Deus. Nós ouvimos aqui no Salmo, olhos fitos no Senhor. Depois, irmãos, na relação humana, tudo aquilo que o outro, e eu estou dizendo a sua esposa, seu marido, seus pais, seus filhos, né, o cunhado, a cunhada, o sogro, a nora, tudo aquilo, todas as situações que as pessoas que estão ao seu lado te ajudam a crescer. Opa, você pega isso e vai somando, para você cada vez mais caminhar bem, crescer como pessoa. Mas tudo aquilo que também vai enterrando você, porque às vezes nós somos pessimistas demais, né? Nós desacreditamos demais nas pessoas.
A gente subestima demais as pessoas. Então aquilo que não é bom, você deixa de lado. Agora, aquilo que as pessoas trazem para você, que te faz crescer como pessoa, como cristão, como homem de Deus, como mulher de Deus, isso você agrega. Mas o grande desafio aqui que nós estamos vendo, justamente na primeira leitura, quando lá no versículo 4 vai dizer, estes filhos de cabeça dura e coração de pedra, e depois também Paulo está dizendo aqui, né, nas dificuldades que ele mesmo tem, que ele percebe nele mesmo. Depois o próprio Jesus, que também no Evangelho enfrenta aqui essa dificuldade, essa barreira, e ele não pode fazer milagre porque as pessoas não creem. Deus tudo pode, mas este tudo de Deus precisa casar com a minha fé e com a sua fé. Padre, eu creio. Mostre a sua crença, a sua fé pelas tuas obras, como São Tiago vai dizer. Fé sem obras é fé morta. Por isso que é contraditório quando alguém diz assim, eu creio, mas a fé que a pessoa tem, a crença que ela tem de ter em Deus, não é capaz de trazê-la à casa de Deus. Eu acredito muito, né? Tem uma devoção a Nossa Senhora Aparecida, sei lá, uma ladainha de santos, mas essa devoção, esta fé, não o traz na casa do Pai. Essa devoção não transforma aquele coração. Por isso, amados, que é contramão, está na contramão quando a gente diz assim, eu creio, eu tenho fé, eu leio a palavra de Deus, eu rezo, eu tenho as minhas devoções, mas se a minha vida, se o meu coração, se as minhas posturas não são transformadas, a pergunta de Deus, onde está a sua fé? Eu tenho fé, mas assim, eu passo por cima de todo mundo. Porque todo mundo tem que se curvar diante de mim. Na minha casa, quem manda sou eu. No meu trabalho, pergunto, onde está a sua fé? Irmãos, porque a fé ela tem que transformar. Que ninguém se escandalize, mas se você diz que tem fé, e tem porque você está aqui. Mas então chacoalha aí, porque, meu filho, as obras precisam começar a surgir. Porque eu tenho fé, mas eu sou uma pessoa rancorosa, vingativa. Se ele passar na minha frente, eu tenho fé, mas esta fé não está me proporcionando, por exemplo, uma fidelidade no meu casamento. Eu sou cheio de fé, vivo, comungo, rezo, participo até do texto dos homens, mas eu não sou fiel no meu casamento. Cadê a sua fé? Tenho fé, vou na missa, participo, ajudo, sou dizimista, estou nos movimentos, até no grupo de oração, mas eu sou desonesto. Toda oportunidade que eu tenho de passar a perna em alguém, estou eu lá. Onde está a sua fé? Eu tenho fé, mas é uma fé assim de conveniência. A minha fé é manifesta no domingo apenas quando eu vou na missa. Depois que saí fora da igreja, eu não preciso mais ser cristão. Eu xingo as pessoas, né? Eu amaldiçoo as pessoas, amaldiçoo. Eu não tenho o coração aberto, eu não perdoo, eu não acolho, eu sou vingativo. Não, gente, não. Então não tem fé. Me desculpe, porque a nossa fé precisa nos transformar. E lembrando, inclusive, porque você está aqui nesse santuário agora, e você também que nos acompanha, você tem que ser discípulo de Jesus. Amém? Tem que ser discípulo de Jesus. Tem que mostrar Jesus. Tem que falar de Jesus com a vida, não com palavras, porque o mundo está cansado de nós. O mundo está cansado de cristãos vazios, que não mostram, que não testemunham com a vida. Não adianta nós ficarmos fazendo, aliás, já estamos há muito tempo fazendo muitos discursos belos e bonitos, mas a nossa vida não está de acordo. Isso não convence ninguém.
Não convence, não convence. Digo para você nessa manhã, Deus fala para você nesta manhã, olha que às vezes a gente fala assim, mas a minha vida, Padre, é uma correria, é uma loucura, é tanta coisa para fazer, é trabalho, é família, é isso, inúmeras coisas. Engraçado que a gente tem tanta coisa para fazer, e ainda fica cuidando da vida dos outros. A nossa fé não nos permite ficar cuidando da vida dos outros. Nos permite ter essa atitude de Paulo, olhar para dentro de si. Onde está o meu espinho? Onde está a minha fraqueza? Onde está o meu erro? Onde está a minha queda? As minhas quedas. O que me proporciona essas quedas? O que me leva a estas quedas? Irmãos, nós precisamos, sacudir um pouco a poeira, revisitar algumas situações, algumas posturas nossas, algumas atitudes que nós temos, para dizermos então que a gente tem fé, porque se a minha fé, eu tenho fé, passa, hoje eu estou na missa, né? Mas passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, eu não rezei uma Ave Maria. Meu filho, me desculpa, mas a sua fé, ela está pequena demais. Porque uma fé, né, uma devoção, um amor a Deus, que não nos coloca, que não nos leva, que não nos empurra para Deus, onde está esta fé? E aí diz a palavra aqui no Evangelho, eles não tinham fé. O Senhor não pôde fazer curas, não pôde fazer milagres, porque eles não tinham fé. Eu não quero escandalizar ninguém aqui não, viu? Mas veja a sua vida e veja as obras. Pelas tuas obras você vai poder dizer, eu tenho fé ou eu não tenho. Padre, mas eu sou batizado. E daí? Tem uma porcentagem imensa de gente aí fora que é batizado e nem conhece o endereço da igreja. Padre, mas eu fiz a crisma, eu sou crismado, eu sou casado na igreja, e daí? Gente, nós não podemos viver a nossa vida cristã apenas por etapas. Embora a igreja coloque as etapas da nossa vida para a gente viver, para estarmos mais próximos de Deus, para experimentarmos a graça de Deus, mas esta fé, esta vida cristã, esse catolicismo, é para ser arraigado o dia inteiro, o tempo inteiro, dentro de nós. Vamos pedir a Deus que Ele nos dê esta graça. Aliás, que Ele tire de dentro de nós, que Ele arranque esse coração duro, esse coração de pedra, e que Ele nos mostre as nossas limitações. Feche os teus olhos um instante, porque eu não conheço, por favor, não conheço o seu coração, não conheço a sua vida, o seu proceder, eu não conheço, mas está aqui nesse momento aquele que conhece tudo, Jesus. Ele conhece, e quando Ele vem, Ele não chega apontando o dedo, Ele não chega discriminando, não, lembre-se, com o Senhor não faz acepção de pessoas, o Senhor não, a única coisa que Ele quer agora, é que você tenha essa atitude do apóstolo Paulo. Senhor, fala para ele, Senhor, aqui está o meu espinho na carne, a minha infidelidade, a minha ganância, a minha soberba, eu sou muitas vezes, Senhor Jesus, maldoso nas minhas palavras, sou vingativo. Jesus, eu confesso que eu não tenho sido fiel no meu casamento. Os meus olhares, Senhor, os meus pensamentos têm me levado para viagens, para lugares que eu nunca deveria ter ido. Senhor Jesus, eu quero pedir nesta manhã, aqui nesse santuário, por intercessão da Virgem Maria, de Nossa Senhora dos Prazeres, que ao sair desta missa,
eu seja um homem mais católico, um católico fervoroso, eu seja mais de Deus. Que ao sair desta missa, Senhor, você mulher, que seja uma mulher mais de Deus. Senhor, que eu saiba controlar a minha língua, porque eu tenho falado, tenho dito tantas coisas que têm destruído, têm matado pessoas. Por causa das minhas conversas, por causa dos meus comentários, pessoas têm vivido em guerra. Pessoas têm se separado, pessoas têm se odiado por causa dos meus comentários. Senhor Jesus, dá-me a sabedoria e o discernimento para dizer não, quando os meus amigos me trouxerem aquela proposta que não vem do céu, mas que vem do inferno. Dá-me a sabedoria e o discernimento para não confundir a amizade com a conivência do pecado. Dá-me a sabedoria, Jesus, para dizer a eles que eu não posso, que eu sou de Deus, que sou o templo do Espírito Santo. Dá-me a sabedoria, Jesus, para não compartilhar com o engano, com o roubo e com a desonestidade. Dá-me a sabedoria e o discernimento, Jesus, para não fazer o caminho da prostituição, para guardar das seduções, das propostas do mal. Senhor Jesus, dá-me a sabedoria do céu, quando eu estiver falando com o meu Pai, para eu não dizer tantas palavras duras, embora Ele também tenha me machucado muito, embora Ele também tenha me ferido muito com as atitudes dele. Ele disse palavras que estão sangrando dentro de mim, mas dá-me essa sabedoria, porque eu estou aqui agora nesse santuário, e o seu Espírito sopra sobre mim, para que eu seja um instrumento da evangelização, do testemunho para Ele. Dá-me a graça, Jesus, de perdoá-la. Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo não permita mais eu dizer palavras tão fortes para minha mãe, para o meu patrão, para esse parente próximo, palavras que dilaceraram, que machucaram, que feriram. Sim, Senhor, porque eu não quero nesse momento não quero justificar os meus pecados, mas eu quero agora, como Paulo, dizer: Senhor, olha este espinho na minha carne. Senhor, ajuda-me a trabalhar esta situação, ajuda-me a trabalhar esta realidade de dor e de sofrimento. Senhor, eu peço perdão pelas vezes que eu desejei a morte do meu pai, pelas vezes que ele me irritou e que eu desejei em pensamento que ele morresse. Perdão, Jesus, misericórdia, Senhor. Senhor Jesus, ajuda-me a ser sincero e verdadeiro no meu namoro. Eu tenho cobrado da minha namorada a sinceridade, a honestidade, a fidelidade, mas o Senhor sabe que eu não estou sendo fiel. O Senhor sabe que eu não estou sendo fiel. Eu preciso ser fiel, Jesus. Eu quero que esta fé, que a minha fé, me levante hoje aqui nesse santuário como um jovem de Deus, um homem de Deus. Dá-me discernimento, Senhor. Dá-me o discernimento, porque eu não posso compartilhar mais com o pecado. Jesus, eu peço perdão também pelas vezes que eu escorreguei e caí no adultério, Senhor.
eu falhei, pequei gravemente. Então eu peço nesse momento o teu perdão e peço que o Senhor me dê a graça de amar cada vez mais a minha esposa, de ser fiel, de controlar os meus olhares, Senhor, que eu não seja seduzido, Jesus, pelas vaidades, pelas paixões. Peço perdão, Jesus, pelas minhas palavras, muitas vezes grossas e duras, dentro da minha casa, pela minha ignorância, Senhor, pela minha brutalidade, que eu não me dei conta o quanto essas minhas atitudes têm machucado, têm ferido, têm destruído, têm desanimado, têm entristecido a minha família, minha esposa, meus filhos. Renova-me, Jesus. Senhor, eu peço nesta manhã que a sua bênção venha agora e se estenda. A bênção de Deus, meu irmão, minha irmã, a bênção de Deus eu proclamo sobre a sua vida agora. A bênção do Senhor, a bênção do céu está sobre você, sobre você. E até mesmo algumas relações de vida com Deus, de vida familiar, de vida de pecado, que tem se relacionado com a sua vida financeira, que o demônio tem encontrado esta brecha, o demônio tem se infiltrado nessas arestas, nesses campos da sua vida, danificando e impedindo a sua prosperidade. Todo espírito do inferno, toda obra do diabo que tem pesado, todo trabalho diabólico que tem amarrado, que tem destruído o trabalho, a vida financeira, relacionamentos, casamento. Satanás, é Deus quem te ordena: retira-te. Espírito maligno, pago, mandado para destruir, para atormentar, é o próprio Deus quem te ordena nesse momento: levanta-te em nome do Senhor e saia desta casa, desta família. Solta neste momento em nome de Jesus todos os filhos de Deus, toda opressão maligna, todo espírito oculto, todo espírito que vem das trevas para atormentar, que está escondido, enraizado, trazendo falsas doenças, trazendo destruição, todo espírito de ódio, de adultério, de morte, de suicídio, é Deus quem te ordena: afasta-te, afasta-te. Santíssima Virgem Maria, intercede, Mãe, por estes filhos. Espírito de Deus, vem sobre nós, com a tua luz, com a tua força, porque onde o Espírito Santo se faz presente, nenhuma força do mal pode se ocultar, nenhuma força do mal pode se ocultar, porque a presença de Deus se faz presente. Vem, Espírito Santo de Deus, vem desmascarar toda obra das trevas. Não permita, Senhor, que forças opressoras, que espíritos infernais atormentem, continuem a atormentar, continuem a escravizar.
pela força do nome de Jesus, pela presença da Virgem Maria, pela presença dos anjos e dos arcanjos. Desfazemos todos os nós, desfazemos toda obra maligna. Todo espírito maligno, todo poder das trevas que vem para destruir as finanças, para destruir o trabalho, para fechar as portas. É Deus quem te ordena. Abençoa, Senhor, estes filhos. Eu proclamo, Senhor, a tua bênção agora. Eu proclamo, Senhor, a tua bênção, a bênção da cura. A bênção da libertação, para que nenhum mal se oculte, para que nenhuma força maligna, nenhum espírito infernal se esconda, pelo poder, pelo nome de Jesus. Abençoa, Senhor, estes filhos. Peça ao Senhor, jovem, você que tem sentido tanta tentação, tanta proposta para fazer um caminho de vida errado, para assumir uma vida cuja conduta não glorifica o Senhor. Deus está dizendo para você nesta manhã: não faça. Siga os meus passos, siga os meus caminhos. Deixa Deus tomar o seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir. Mesmo você que diz: mas a minha vida está distante de Deus. Eu estou distante de Deus. Você esteve distante de Deus. A partir deste momento, trace um novo plano, um novo projeto, um novo caminho com Jesus Cristo. Senhor, cada um destes filhos que estão aqui agora nesse santuário, Senhor, cada um destes filhos que nos acompanham agora, pela força do teu nome, pela força da tua palavra, eu lanço neste momento a tua bênção sobre cada um deles. A bênção do trabalho para aqueles que estão desempregados. A bênção da prosperidade para aqueles que estão endividados, Senhor, que estão atolados nas dívidas. A bênção do matrimônio, do casamento para esses casais que se encontram em conflito. A bênção, Senhor, da conversão e da santidade para esses que estão longe do teu caminho. Para esses que estão, apesar de estarem na igreja, nadando no pecado. Deixa que aos pés do altar de Deus, meu irmão e minha irmã, esta vida fútil que você tem levado. Não se esconda mais. Não se esconda apenas por uma participação na Santa Missa. Deixe esta vida errada. Afaste-se desta vida que não é de Deus. Busque a verdadeira vida que é Jesus Cristo. Te louvamos, Jesus. Te bendizemos. Te glorificamos, Senhor. Bendito seja Jesus.